Ele dizia que bebia o sangue das crianças para levá-las direto ao céu. E a frieza com que contou tudo à polícia deixou o Brasil sem palavras. O Brasil conheceu um dos assassinos mais perturbadores da sua história. Mas até hoje, pouca gente ouviu falar de Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói. Prepare-se para mergulhar em um dos casos mais chocantes e esquecidos da criminologia brasileira, onde o limite entre a loucura e a crueldade é desafiado em um cenário de horror e psicopatia. Se você se interessa por histórias como essa e quer se aprofundar nos casos criminais mais marcantes do Brasil, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Criminalmente Brasil. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade e promovendo a reflexão sobre temas tão importantes. O início da história. Marcelo Costa de Andrade nasceu em 1967, em um contexto de pobreza extrema e um ambiente familiar marcado por violência, abuso e abandono. Sua infância foi complicada. Há relatos de ter sido violentado e, posteriormente, abandonado pela própria mãe. Essas experiências traumáticas moldaram sua forma de pensar e agir, levando-o a ser internado em diversas instituições psiquiátricas ainda jovem. Longe de encontrar a cura ou o acolhimento necessário, esses ambientes muitas vezes contribuíram para aprofundar seus problemas. Marcelo era um jovem quieto, introspectivo, mas com pensamentos cada vez mais perturbadores. Sua mente, já fragilizada, encontrou na religião um refúgio. Fascinado por interpretações extremistas e deturpadas de textos sagrados, ele começou a desenvolver uma crença macabra, a de que, ao matar crianças e beber seu sangue, estaria na verdade libertando suas almas do pecado e garantindo-lhes um lugar no paraíso. Essa lógica se tornou a base de sua ideologia assassina, transformando-o em um predador silencioso, movido por uma fé doentia e uma compaixão deturpada. Os crimes de Marcelo. Entre 1991 e 1992, a cidade de Niterói e arredores foi palco de uma série de crimes hediondos que aterrorizaram a população e desafiaram as autoridades. Marcelo Costa de Andrade, o autoproclamado vampiro de Niterói, foi o responsável por uma onda de assassinatos que vitimou ao menos 14 meninos, com idades entre 6 e 13 anos. Seu modo de agir era cruel e calculista. Ele atraía suas vítimas com promessas sedutoras de dinheiro, doces ou passeios, explorando a inocência e a vulnerabilidade de crianças, que muitas vezes viviam em situação de rua. Uma vez em locais isolados, o terror começava. Marcelo violentava os meninos, matava-os por estrangulamento e bebia o sangue de suas vítimas. As mortes eram brutais, e os corpos, encontrados em estados chocantes, apresentavam sinais inequívocos da crueldade empregada. A escolha das vítimas não era aleatória, eram sempre meninos pobres, marginalizados, cuja ausência demoraria a ser notada, o que facilitava a ação do assassino e dificultava a investigação policial. Os crimes de Marcelo Costa de Andrade não foram apenas atos de violência. Foram manifestações de uma mente perturbada que encontrava na dor e no sofrimento alheio uma forma distorcida de redenção. A captura e confissão. A série de assassinatos de crianças em Niterói e arredores gerou pânico e mobilizou intensamente as forças policiais. A caça ao vampiro de Niterói durou meses, com a polícia trabalhando incansavelmente para identificar e capturar o responsável por tamanha crueldade. O desfecho, no entanto, veio de forma quase banal. Marcelo Costa de Andrade foi capturado em 1992, enquanto tentava fugir para o Nordeste, em uma operação que, à primeira vista, não parecia ligada aos crimes. Contudo, já na delegacia, confrontado com as evidências e talvez impulsionado por sua própria lógica distorcida, ele confessou tudo. De forma fria,
metódica e com detalhes perturbadores, Marcelo descreveu cada um de seus crimes, sem demonstrar qualquer remorso ou arrependimento. Sua confissão revelou a profundidade de seus delírios. Ele reiterou que bebia o sangue das crianças porque acreditava que isso as levava diretamente para o paraíso, purificando suas almas. Para ele, seus atos não eram de crueldade, mas de uma redenção macabra. A captura e confissão de Marcelo Costa de Andrade não apenas encerraram uma onda de terror, mas também expuseram a complexidade e a perturbação de uma mente que operava sob uma lógica completamente alheia à moralidade comum. Perfil psicológico e internação. Após sua captura e confissão, Marcelo Costa de Andrade foi submetido a uma série de avaliações psiquiátricas. O resultado foi unânime. Ele foi considerado inimputável, ou seja, incapaz de responder pelos crimes que cometeu devido a distúrbios mentais severos. O laudo indicava transtornos graves, como esquizofrenia, delírios religiosos e um comportamento psicopata. Sua mente, imersa em uma realidade paralela, o impedia de discernir a gravidade de seus atos e a dor que causava. Diante desse diagnóstico, Marcelo foi internado no Instituto Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, onde permanece até hoje. Essa internação, longe de ser uma punição, é uma medida de segurança, visando proteger a sociedade e, de certa forma, o próprio Marcelo de si mesmo. O caso do vampiro de Niterói se tornou um retrato de horror, da complexidade das doenças mentais e da dificuldade em lidar com indivíduos que, por suas condições psíquicas, operam fora das normas sociais e legais. A história de Marcelo Costa de Andrade é um lembrete sombrio de que nem todo mal é compreensível e que algumas mentes, por mais perturbadoras que sejam, são produtos de uma combinação trágica de fatores biológicos, sociais e psicológicos. O caso de Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, reflete as falhas profundas de um sistema que, por vezes, se mostra incapaz de identificar, tratar e conter indivíduos com distúrbios mentais tão graves. Sua história não é apenas um relato de crimes brutais, mas um doloroso lembrete da vulnerabilidade de crianças marginalizadas que, vivendo à margem da sociedade, se tornam presas fáceis para a crueldade. O mal, como o caso de Marcelo demonstra, muitas vezes se esconde na indiferença social, na falta de atenção às camadas mais frágeis da população. Marcelo ainda está vivo, internado em uma instituição psiquiátrica e, perturbadoramente, ainda acredita que salvou almas. Sua persistência nesse delírio é um testemunho da complexidade da mente humana e da dificuldade em lidar com a psicopatia e a esquizofrenia. O vampiro de Niterói é um caso que nos força a questionar: até que ponto a sociedade é responsável por criar as condições para que tais horrores aconteçam? E como podemos, de fato, proteger os mais vulneráveis e garantir que a justiça, em todas as suas formas, seja verdadeiramente alcançada? Sua história é um grito silencioso que ecoa a necessidade urgente de um olhar mais humano e eficaz para a saúde mental e para a proteção de nossas crianças. Se você se interessa por histórias reais, sombrias e que nos fazem refletir sobre a condição humana, inscreva-se no Criminalmente Brasil. Ative o sino para não perder os próximos episódios e junte-se a nós nessa jornada de desvendar os mistérios e as complexidades do crime no Brasil. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.